Esse vídeo é para você que está começando a fumar maconha. Primeiramente, não estou aqui para te dar conselho, não estou aqui para te dar sermão, e não estou aqui também para dizer que você deve parar ou não, certo? Pelo contrário, eu estou aqui para te dar os parabéns. Parabéns porque você está próximo a desgraçar a sua vida, certo? Por que eu digo isso para você? Porque eu segui esse mesmo caminho que você aí um dia, viu? Agora, pode não fazer sentido para você o que eu estou te falando. Eu espero que não. Mas se lá na frente você passar pelo que eu passei e algumas coisas que eu vou contar aqui, você pode estar lembrando desse vídeo um dia e falar com você mesmo, ou você mesma. Pô, se eu tivesse pegado a visão que aquele cara tentou passar para mim aquele dia, eu não ia estar passando pelo que eu estou passando aqui hoje. Agora vamos lá. Por que eu comecei a fumar maconha? Na minha pré-adolescência ainda. 12 anos. Eu estava com o pessoal que eu gostava, igualzinho você. Pessoal que eu me sentia bem aceito, pessoal onde eu podia ser eu mesmo, pessoal que eu dava risada, que eu gostava, que eu sentia que gostava de mim. O que eu estava fazendo de errado? Não estava atrasando o lado de ninguém, estava curtindo meu barato, certo? Não é isso que você acha? Não é isso que você pensa? Não estou dizendo que você está errado, porque até então, você só vai perceber que você está no erro quando você começar a sofrer as consequências. Então vamos lá, primeira consequência. Memória. Memória vai pro saco. Os neurônios queimam. Você começa a ficar esquecido das coisas. Você começa a ficar preguiçoso. Tá ligado esses caras aí? Que entra ano e sai ano. E você passa ali em determinado ponto de algum bairro ali. Entra ano e sai ano, tá aqueles caras lá, do mesmo jeito, fumando maconha, tomando cachaça. Certo? Vai ver o começo. Como é que foi? Geralmente é na maconha. Certo? É isso que você quer pra você? Se você quer isso pra você, você que sabe. Não tô aqui pra te dar sermão, nem tô aqui pra te aconselhar. Certo? Só tô aqui pra te passar uma visão. Porque de conselho, você já tem um monte. Tenho certeza que seu pai, que sua mãe, te educa de montão. Acho que você já ouviu todos os conselhos que você poderia estar ouvindo. Agora, outra questão também. Eu comecei a ter mania de perseguição com o tempo. Estou falando aqui efeitos, tá? Que no começo você não sente, mas depois você começa a sofrer algumas consequências, você demora ainda. Você fala, pô, isso está me fazendo mal. Droga não se brinca, entendeu? A maconha ela é dita pela ciência como uma droga perturbadora. Muitos aí que estão aí na internet aí, certo? Exaltando a maconha, induzindo as pessoas, certo? Falando que é natural e tal. Então vamos lá, vamos voltar aqui para não perder o foco. Eu comecei a ter mania de perseguição, automaticamente eu comecei a ficar antissocial, de repente você já está passando por isso aí e você pode estar se identificando com o que eu estou falando. Tipo assim, eu olhava uma pessoa, nem conhecia a pessoa, eu lembro uma vez que eu estava no cabeleireiro. Eu era adolescente, devia ter uns 16, 17 anos. Fui cortar o cabelo, aí tinha uma manicure sentada lá no fundo, fazendo o pé de uma mulher e tal, as unhas, né? E aí elas estavam conversando, e aí de repente olhou pro meu lado. Pra mim, eu já achei que tava rindo de mim, que tava falando de mim. Pô, eu nunca nem tinha visto a pessoa nunca tinha me visto. Aí eu perguntei assim, olha o mico que eu paguei. Eu perguntei assim, ô, por que você tá rindo de mim? Então, pra você ver já o estágio que eu já tava de mania de perseguição já. Você tá entendendo? Passando vergonha, passando mico por aí. E comecei a me isolar, porque eu achava que as pessoas estavam falando de mim, eu comecei a ficar revoltado com as pessoas. Certo? Outra questão também. Essa daí, pra mim, foi uma das piores. Não, melhor, eu vou dizer aqui um pouco. Comecei a perder muito o estímulo para as coisas, né?
comecei a perder interesse pelos estudos, saí da escola na época, né? A minha capacidade, eu era uma criança muito inteligente, depois a minha capacidade de aprendizado ficou terrível. Né? Eu ensinava, antes de começar a fumar, eu ensinava as outras crianças, ajudava a ensinar muitas das vezes. Depois eu comecei a ter dificuldade de aprendizado, né? Dificuldade de concentração, eu não conseguia mais me concentrar naquilo, entendeu? Ou seja, me prejudicou demais nessa área da minha vida. Você acaba perdendo muito tempo da sua vida, porque você fica naquela paralisação ali, né? Parece que o tempo para, né? E você começa, entre aspas, e você começa a perder muito tempo da sua vida naquilo. E é por isso que eu volto naquele assunto. Quantos caras aí que já tá bagulho, entra ano e sai ano, você passa em um determinado local, numa praça, num campo, ou numa esquina, você vê os mesmos caras. Os caras não conquistam nada, os caras não tem nada, entendeu? Mas o baseadão tá lá na boca lá. É isso que você quer pra você? Então, pega a visão. Agora sim, eu vou falar pra mim o que foi o pior. Inclusive tá aí na capa aí na capa do vídeo aí, certo? Eu comecei a ouvir, melhor dizendo, vozes. Comecei a ouvir vozes. A maconha, ela é dita como uma droga perturbadora para a ciência. Então, por isso que eu digo, a maconha por si próprio, ela já tem os efeitos colaterais dela que são altamente prejudiciais. Fora para o pulmão, para o sistema respiratório, uma pancada de coisa. Eu tenho um livro aqui e tá lá uma pancada de coisa. Se você quiser, dá uma pesquisada aí, tá bom? Na internet aí tá acesso fácil. Eu tô aqui para falar um pouco do que eu passei, porque eu tô vendo um pessoal aí na internet induzindo cada vez mais essa juventude, essa molecada da hora que tá cheio de futuro aí pela frente, e esses caras aí já que tá com o bolso cheio de dinheiro, certo? Estão sendo egoístas, entendeu? Porque eles estão levantando dinheiro, induzindo uma nova geração ao vício, à perdição, à destruição. Você tá entendendo? Então, assim, quando eu estava sozinho, por exemplo, voltando na questão de ouvir vozes, eu estava sozinho lá fumando baseado e começava a ouvir vozes. Era como se tivesse pessoas conversando ao meu respeito, dentro da minha cabeça. E muitas das vezes eram pessoas que eu conhecia. E para mim essas pessoas estavam falando de mim. Era muito louco o negócio. Eu cheguei a ir para lugares onde não tinha ninguém ao redor para fumar, para ver se isso ia acontecer, para ver se eu estava ouvindo pessoas de longe, estava viajando, sabe, criando coisa. De um jeito ou de outro eu já estava perturbado já, certo? Isso já é um distúrbio mental, querendo ou não. Mas aí eu ia para um lugar longe, isolado, e ficava ouvindo. Ouvia vozes, cara, aquilo me perturbava, porque eu comecei a sentir ali um agir maligno, um agir do mal naquela situação ali. E aquilo começou a me fazer mal. E isso não foi uma vez, duas vezes, isso foi durante anos, certo? Eu fumei maconha durante muitos anos, eu fumei maconha durante quase 20 anos. E eu parei na época, porque realmente, quando eu parei, já tinha perdido totalmente a graça, eu já estava super viciado já na cocaína, que a maconha, ela é sim uma porta, entendeu? Inicial. Não adianta, porque você vê aí os caras, os nego velho aí de 50 anos nas costas aí, uns artistas mesmo aí, pô, meu, aqui ó, induzindo vocês aí, ó, você tá entendendo? Bolando, fazendo um vídeo aqui, bolando aqui embaixo da câmera aqui, certo? Só que assim, os caras estão induzindo, mas os caras não estão mandando uma real. Não tá falando, os caras estão levantando uma bandeira, certo? Falando, a bebida alcoólica é pior. Lógico que é pior, mas e aí? Porque a bebida alcoólica é pior? Isso vai... o que se diz menos pior, então, tá de boa? O que pode te levar a outra droga bem pior do que o álcool, tá de boa? Então isso é um egoísmo. Se os caras aí estão conseguindo levar a sua vida no baseado e tá bom para eles, eles conseguiram fazer o pé de meia deles, certo? Meu, cada um é cada um. Porém, isso tá ficando cada vez mais escrachado e tá induzindo uma molecada que tá começando agora, certo? Que vai ficar preguiçoso, certo? Que pode não dar a mesma sorte que esses caras tá dando, certo? E eles também não falam também no outro lado da moeda. Quantos começam na maconha e partem para uma droga pior? 90, 95%. Ó, se você tá aí, começou na maconha, saiba, 90, 95% de quem começa na maconha
não vai ficar só na maconha. Isso não estão falando para vocês, certo? Não vai ficar só na maconha. Com droga não se brinca, você tá entendendo? Assim, vai ter um momento, você já ouviu falar, né? Você já ouviu falar nisso, né? Vai ter um momento que não vai bater mais a mesma brisa. Vai ficar sem graça. Vai ter um momento que os problemas da gente, entendeu? Vai querer algo diferente. Vai querer algum tipo de amenização diferente. Vai ter um momento que alguém vai cruzar o nosso caminho com outro tipo de droga, com uma cocaína, com um crack da vida, e você vai ter curiosidade e vai usar, assim como eu tive, entendeu? Usei crack, você tá entendendo? Tive muito medo, não fiquei preso no crack, porque eu creio que Deus colocou medo em mim, porque eu tive muito, muito medo de viciar naquilo, porque eu já estava mega viciado na cocaína. Então, até hoje eu acredito que Deus não deixou eu viciar no crack, porque Ele colocou medo no meu coração. Tenho certeza que isso veio dele. Então, assim, se você estiver disposto a dar esse tiro no escuro, certo? A ver se você vai ser um dos 5 ou talvez um dos 10% que vai ficar na maconha, só entre aspas, na maconha, e você está disposto a sofrer os efeitos colaterais da maconha já, é contigo, certo? É contigo. Se eu fosse você, na boa, se eu fosse você, eu faria um esforço para parar já. Tem tanta coisa boa aí que você pode estar fazendo, você está entendendo? Que não vai te levar para o buraco, que não vai te levar para a destruição. Faz o seguinte, começa a observar. Observa. Você vai entender facilmente o que eu quero dizer. Começa a observar, não precisa falar nada para ninguém. Observa as pessoas que estão de boa, que não têm vícios. Pega aí um rapazinho aí de 20, 25 anos, que trabalha, que estuda, que se cuida. Olha o progresso dele. Ele pode ser pobre, mas não comente com ninguém, faça essa comparação. É simples. Aí você vai lá e olha para aqueles caras lá que tá com baseadão na boca lá, ó, os malandrão lá, que você acha malandrão. Vai lá e olha a vida dos caras. Vê o que os caras têm, vê o que os caras conquistam, entrando e saindo. Você acha que é bobagem o que eu tô falando aqui? Maconha te deixa preguiçoso, rapaz. Ei, mocinha, a maconha vai te deixar preguiçosa. Você tá entendendo? Aí vai ficar igual os caras aí, que estão nessa vida aí, que não se esforça pra sair. Não tô nem condenando os caras. Porque os caras estão numa furada também, certo? Só que tem os caras que reconhecem que tá lutando. E tem os caras que não. Tem os caras que é isso mesmo, pai pum, e é malandrão e bate no peito e já era. Mas fica olhando o que os outros estão conquistando e tá invejando o que os outros estão conquistando. E pronto, e acabou. Pronto, e acabou. Você tá entendendo? Então, assim, faça a sua escolha. O exemplo tá aqui. Entendeu? O exemplo tá aqui. Eu passei por muita coisa. A maconha foi o portal para me chegar na beira da morte. Na beira da morte. Eu estou fazendo os vídeos aos poucos aqui. Vou pegar alguns temas, dá um trabalho danado fazer esses vídeos. Estou aprendendo a fazer agora, editar vídeo, tudo mais. Mas aos poucos eu vou soltando coisas que eu passei na minha vida. Foram 22 anos sendo escravo das drogas. Entendeu? Então é isso. Pense bem. Sabe aquelas coisas boas que você tem vontade de fazer? Comece a fazer elas. E outra coisa também. O mais importante de tudo, o teu corpo. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Que bom que você crê em Deus. A palavra de Deus diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa que o Espírito Santo faz morada em você. Ele não está longe. Não é alguém que quando você chama, ele vem de um lugar onde ele fica. Não, ele está ali com você. Então você pense bem. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai ficar habitando um corpo fumando maconha junto com você? Você acha que ele vai ficar fumando maconha junto com você? Porque se ele está em você, se ele mora em você, você está fumando, ele está lá na tabela junto com você, então. Então, assim, é outra escolha que você tem que parar para fazer. Você crê em Deus? Você quer ter ele na tua vida? Ou você quer ser só mais um que coloca um adesivo lá, sei lá onde, nas mãos de Deus? Você está entendendo? Falando da boca para fora. Então é isso. Beleza? Pensa bem. Faça o que eu falei. Comece a observar quem é de boa, quem está trabalhando, quem está estudando. Comece a observar a vida dessas pessoas, as conquistas dessas pessoas. Você está entendendo? E comece a observar quem está lá. Ó. Só queimando sua erva, na esquina, sentado na calçada, sentado nos bancos da praça. Olha o progredir dessas pessoas também, não fala nada para ninguém. Comece a observar e aí você escolhe o que você quer para você. Você tem que ter direito de escolha. Você tem que entender, jovem, o caminho de um lado e o caminho do outro.
Você tá entendendo? Por que que eu tô falando isso? Porque tá sendo apresentado para você, principalmente através dessa rapaziada do funk aí, entendeu? Uma porrada de cara aí. Os caras estão fazendo apologia, entendeu? Há uma par de coisa ruim. Estão te apresentando um lado, entendeu? Isso é egoísmo, você tá entendendo? Se deu certo pros caras, os caras tá vivendo, os caras tá fumando baseado deles, mano, o problema é deles, você tá entendendo? Agora você que vai ter que ter disposição para você correr atrás. Você que vai ter que fazer seu pezinho de meia desde o começo aí, jovem. Você tá entendendo? Então, escolha. Você tá vendo um lado, saiba do outro lado também. Aí você vai fazer a tua escolha, mas não fique iludido aí na aba do chapéu dos outros, não. Não pega carona na ideia dos outros, não. A moeda, ela tem dois lados, certo? Aí você escolhe que lado que você quer. É simples assim. Fechou? Deus abençoe.